Hoje, no nosso vídeo aqui, eu quero comentar particularmente o versículo 14 do capítulo 16 de 1 Samuel, né? E também o versículo 23 do mesmo capítulo. Na nossa NAA, né, a Nova Almeida Atualizada, diz o seguinte: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. E na atualizada ARA, versão clássica, né, diz: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste veio um espírito maligno. Um espírito maligno o atormentava, né? Na Bíblia na linguagem de hoje, né? Na Nova Bíblia na linguagem de hoje, está assim: o Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então, aí diz a sequência, mas vamos ficar só com essa parte, né? Então, os empregados de Saul lhe disseram. Aí fala sobre chamar Davi. Continuando, lá no versículo 23, nós temos na atualizada, diz o seguinte: e sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Na Nova Bíblia, na linguagem de hoje, diz: daí em diante, todas as vezes que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e ele e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Muito bem. Aqui a leitura é muito, no texto aqui, letra no tipo pequenininho, às vezes a gente tropeça aí. Pois bem, a expressão que eu quero destacar aí diz que um espírito mau vindo da parte de Deus ou do Senhor. No outro diz mandado por Deus, né? Um espírito mau enviado da parte de Deus. E quando se lê aí, da forma como é apresentado o texto, fica assim meio confuso, né? Será que Deus manda um espírito mau, envia, né? O que nós queremos destacar, às vezes as traduções não expressam o sentido correto do contexto, né? Lá no original e na época também, na cultura. O que nós temos aqui, o correto é que Deus não tem envolvimento. Deus não tem como ministro demônios, espíritos maus. O que Deus faz é permitir, né? Deus permite. E eu quero destacar aqui a história que quem ainda não leu pode ler na Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 22, do versículo 1 até o 23. Mas ali fala do momento em que acaba aquele rei perverso, mau, sanguinário, né? E fez uma aliança com dos reis de Israel, das 10 tribos do norte, fez uma aliança com o rei Josafá, que é de Judá, o reino do sul. E Josafá era um rei temente a Deus. Então eles foram para a guerra para combater contra a Síria. E lá os profetas de Baal, né, os profetas do lado do Acabe, estavam todos profetizando que ele ia ser bem sucedido na guerra, que ele ia vencer a guerra, né? Aquela coisa toda. E lá em Israel tinha um profeta chamado Micaías, que ele era fiel a Deus, né? E sempre profetizava contra o Acabe e contra os seus pecados. E Acabe detestava ele, por fim mandou prendê-lo e deixou lá na prisão. Quando o Josafá chega e eles preparam para ir para a guerra, acontece
que Josafá diz o seguinte: aqui não tem nenhum profeta que a gente possa consultar para o Senhor, para ver se ele vai realmente nos abençoar, se ele vai dar a vitória, se essa guerra está na vontade dele. Aí o Acabe disse: não, aqui tem um profeta, Micaías, porque Josafá viu todos os profetas profetizando, elogiando, bajulando, que eles iam vencer. Ele disse: mas não tem mais nenhum profeta aí? Aí falou: não, tem um Micaías, mas ele só profetiza contra mim. Cadê ele? Está lá na prisão. Então Josafá disse para ele: manda chamá-lo. Aí o portador do recado chegou lá na prisão e diz: olha, o rei mandou chamar você, está acontecendo assim, e assado, né, etc. Então você faz o seguinte: todos os profetas estão profetizando positivamente que o rei Acabe vai vencer a batalha. E você profetiza também. Aí o Micaías diz: aquilo que o Senhor me determinar para eu falar, eu falarei. Aí levou o Micaías. Chegando lá, o Acabe pergunta: e aí, Micaías, nós vamos vencer ou não? Aí ele responde com ironia, né? Vai, Acabe, você vai ser bem sucedido. Ele ironiza, repetindo as profecias dos profetas falsos. Você vai vencer e tal, etc. Aí o Acabe disse, falou lá na presença de Josafá: tá vendo? Quantas vezes eu falei que você só fala contra mim, agora você está falando bem, né? Aí o Micaías disse: agora escuta o que é que o Senhor disse. Você vai ser derrotado e vai morrer nessa batalha, Israel vai ser disperso. E então o texto continua e diz: olha, o Senhor, eu vi o Senhor sentado reunindo num congresso, e de um lado estavam os anjos bons, e do outro estavam os anjos maus, decaídos, né? Os espíritos maus. E aí o Senhor disse o seguinte: eu quero saber aqui quem vai até Acabe e ali fala para ele, né, sobre o seu fim, a tragédia, o que vai acontecer nessa guerra. E um falava uma coisa, outro dava uma sugestão, outra, e o Senhor disse: não. Aí surgiu um espírito lá do mal. Ele disse: eu sei como enganar Acabe. Ele disse: como? Eu vou lá e vou ser um espírito mentiroso, enganoso na boca dos seus profetas. Vou fazer com que todos os seus profetas, falando nas minhas palavras, todos os seus profetas profetizem positivamente. Eu vou mentir. Aí Deus disse: então pode ir. Vai e você vai conseguir, né? Então, aqui, não é que Deus mandou, Deus permite as tragédias, né, na vida das pessoas, muitas vezes numa nação, e alguém diz: estava escrito, uns dizem, né, na filosofia grega antiga, é o destino, né? Os que creem na predestinação absoluta dizem: foi Deus que determinou, já estava escrito desde, né, antes da criação do mundo, Deus já tinha determinado, até os atos mínimos da vida da pessoa já estava determinado, isso tinha que acontecer. Deus é que fez. Aqui usa essa linguagem inapropriada. Deus mandou, Deus veio enviado da parte de Deus. Deus permitiu. O Saul era um servo de Deus, foi escolhido como rei, recebeu o Espírito Santo, era um homem abençoado, mas logo ele começou a desobedecer a Deus. A história é longa, né? Ele foi desobedecendo, até que Deus chegou ao ponto de dizer o seguinte, falou para o profeta Samuel: eu me arrependo, né, de ter escolhido Saul como rei, né? E ele já não vai ser mais rei. Aí o reino não será mais dele nem da sua descendência. E enviou Samuel à casa de Jessé, e ali escolheu dizer: eu tenho agora alguém que vai assumir o trono, um homem segundo o meu coração, e era Davi, né? E quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo apoderou-se de Davi, foi ungido para ser o rei, como a expressão quer dizer Messias, né? E o que acontece? O Espírito do Senhor saiu de Saul, e ele passou então vários pecados cometidos, inveja, perseguição, ciúme, né, de Davi,
Por fim, o demônio passou a perturbá-lo e ele ficava possesso. Aí vinha Davi e tocava, né, a harpa ali para aliviá-lo. Era uma prática para dispersar aquela opressão maligna. Até hoje nós sabemos que os demônios não gostam de cultos de louvor. Se tem uma pessoa endemoniada e começa a louvar a Deus, eles se incomodam, muitas vezes sai antes de ser ordenada a sua expulsão, né? Portanto, Deus não tem agentes do mal e manda eles fazer as coisas. Deus permite. As pessoas fogem da vontade dele e então fica fora do guarda-chuva da sua proteção, da sua graça e seu amor, sujeito, né, à ação do maligno, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E Deus protege, mas chega um momento que ele permite, e ainda é com a finalidade de que, através aquela opressão, ou daquela tragédia, daquela dificuldade que ele permite, haja um arrependimento e uma volta para Deus.